É capaz quem pensa que é capaz. Esse pensamento, essa frase do Zen budista já antecipa o presente que o De Bem com a Vida traz para você. Nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a missão da monja Koen, missionária da tradição Sotoshu no Japão e também Zen budista. Como vai a senhora, monja? A senhora está de bem com a vida? De bem com a vida, exatamente. Eu começo a nossa conversa lhe perguntando o que vem a ser o Zen budista. A ordem budista é uma ordem muito grande, com muitos grupos diferentes. O Zen budismo é uma das ramificações do budismo, e o Zen budismo que eu pertenço, que é a Sotoshu, é o Zen budismo japonês. Então, porque tem Zen budismo em outros países da Ásia, tem vários deles, e o nosso é o Zen budismo japonês. Zen significa meditar. A gente não usa a palavra meditar porque ela em português é um verbo transitivo, que exigiria um objeto de meditação. Vai meditar sobre a vida, sobre a morte, sobre a dor, a insuficiência. Não é isso. É entrar em contato e observar em profundidade a sua própria mente, o próprio funcionamento do seu corpo e mente, que não estão separados. Então, o Zen trabalha principalmente dentro das várias vertentes do budismo. Esta vertente é a vertente da meditação, do silêncio, do aquietar-se, do olhar em profundidade para si mesmo, para conhecer-se em profundidade. E conhecendo a si, conhece a vida. E conhecendo a vida, cuida. E cuidando, faz o bem a todos os seres. Então, esse é o princípio básico da tradição Zen budista. Monja, nós vivemos, segundo o entendimento oriental, num vale de lágrimas, né? Como todo esse conhecimento do budismo pode nos auxiliar a enxugar ou evitar as lágrimas? O que você fala lembra muito a minha avó, que era católica, ela era cristã, e acho que isso faz parte do cristianismo, dizer que a vida é um vale de lágrimas, né? Na verdade, ela não é só um vale de lágrimas, não. Existem insatisfações. E agora eu vou falar as 4 nobres verdades que Buda, assim que ele teve a sua experiência mística, que ele se torna um Buda, um ser que despertou, ele vai dizer, há 4 nobres verdades. A primeira é, insuficiências existem, que não é bem sofrimento, há faltas, há coisas que... E é verdade, né? Ele vai dizer, quais são as causas? Nascimento, velhice, doença e morte. Se nós não nascermos, nós não vamos sentir falta de coisa alguma, né? Então, no momento que nasce, a gente já começa a sentir, tem falta de leite, de mamãe, de carinho, de trocar fralda, né? Então, nascimento, a velhice, que a gente sabe que parece muito bonita, mas ela tem, o corpo vai se desgastando, a memória, né? Então, a gente vai tendo algumas dificuldades. Doenças, as doenças nunca são coisas agradáveis, que ninguém pede, tomara que eu tenha uma doença, né? É o contrário, tomara que eu tenha saúde, e a morte, que também não é uma coisa desejável. A gente sabe que ela é inevitável, mas não é desejável. Então, Buda vai dizer que existem insatisfações, não é exatamente sofrimentos, insatisfações existem, que há causas para essa insatisfação, nascimento, velhice, doença, morte. Estou longe de quem eu gosto, perto de quem eu não gosto, não estou fazendo o que eu gostaria de fazer, isso me deixa insatisfeita. E então, essas são as insatisfações. Aí tem a terceira nobre verdade, que chama-se Nirvana ou Nibbana. E essa palavra Nirvana ou Nibbana, ela significa como se houvesse uma vela acesa e que um vento forte vem e apaga a vela. Ou seja, terminam com as oscilações da mente, entre o bom e o mal, o certo e o errado, quero, não quero, estou feliz, infeliz. Essa dualidade é rompida. E a isso nós chamamos do despertar da mente. Não está mais oscilando. Queria estar feliz, não estou, queria isso, não... Aquietou-se. E aí vai dizer que existe um caminho de prática, que é um caminho óctuplo, que é o caminho de 8 aspectos, que é o caminho da libertação. E esse caminho da libertação, ele tem a ver com memória correta. Será que eu me lembro da verdade? Não é que eu me lembro o que eu fiz ontem ou o que fiz hoje de manhã. Qual é a essência da vida?
Qual o sentido e o propósito da existência? Essas são as perguntas que temos que fazer a nós quando meditamos. Ponto de vista correto. Será que eu estou vendo a realidade de um ponto de vista Buda, de um ponto de vista iluminado, desperto, compreensivo, claro? Ou estou julgando e condenando as pessoas? Memória correta, ponto de vista correto, meio de vida correto. Será que eu vivo de maneira a não prejudicar outras formas de vida? Não prejudicar o meio ambiente, não prejudicar os bichinhos, os insetos, as pessoas? Como é que eu vivo? Não é? Aí eu tenho pensamento correto, a minha forma de pensar é adequada às circunstâncias que estou vivendo? Ou eu sigo as fake news, aquilo que é falso e que não é verdadeiro? Né? Meio de vida correto, então temos memória correta, pensamento correto, ponto de vista correto, meio de vida correto, a fala é correta. O que você fala está levando as pessoas à verdade, ao caminho, ou está afastando? A sua fala é verdadeira, mas não é aquela pessoa que fala, por exemplo, a amiga está fazendo dieta, né? Chega lá, você não emagreceu nada, eu sou muito verdadeira. Não é isto. Não é agressividade, não é briga, é falar da verdade da existência, da essência da vida, né? Então, essa é a fala correta. Uma fala que leva as pessoas à harmonia, à procura da verdade, que leva as pessoas à prática verdadeira da espiritualidade que é comum a todos nós, seres humanos, né? E aí vai ter a meditação correta, ter a plena atenção, que é importante, né? Você ter foco, mas o foco é o pré-requisito para você entrar num processo meditativo intenso, onde não tem mais a noção de um eu separado, você se sente em comunhão com tudo que existe e por isso cuida. E por isso vem esse cuidado amoroso, a compaixão, a sabedoria. E o último aspecto é exatamente este, o samadhi, que vem a sabedoria perfeita. Você acessa esse nível que é a mente Buda, que é o nível de sabedoria e compaixão, que você vê a realidade como ela é e atua de forma decisiva para que seja melhor para o maior número de seres. Não é só para você, nem para os seus amigos próximos, é para todos nós. Não só os acima de 50, né? Não é só 50 a mais, mas todos. Será que eu estou beneficiando todos os seres? Será que eu falo, penso e ajo no mundo está criando causas e condições benéficas que vão deixar um lastro de luz para as próximas gerações? Isso é o caminho de Buda, é o caminho de 8 aspectos. Então, de novo, sofrimento não exatamente sofrimento, insatisfação existe. Tem causas para essas insatisfações. Tem um estado de nirvana, de paz, de tranquilidade, de aquietação. E é um caminho de prática que é esse próprio nirvana, que é essa própria paz. Acho que respondi você, Cris. Nossa, ficou um silêncio aqui no estúdio, Monja. Mas eu queria voltar um pouquinho, se a senhora me permite, em relação à meditação, né? Agora é moda, né? Está na moda, está na esteira meditar. Mas eu percebo uma dificuldade muito grande de se enquadrar na meditação, assim, naquela imersão do silêncio, se desfazer dos pensamentos. Mas como que a gente consegue isso, né? Porque a mente está sempre pensando. Então, como entrar, como acessar esse momento de calmaria do pensar? A senhora tem alguma orientação? Eu sou uma professora de meditação, de Zazen. E nós treinamos a mente. A nossa mente pode ser treinada, como tudo mais, como a fala. Nós aprendemos a falar copiando outras pessoas, aprendemos a nos levantar, a equilibrar, a ficar em pé. E da mesma forma nós podemos equilibrar a nossa mente. Eu digo que meditar, o Zazen, é musculação de neurônios. Precisamos de pessoas especializadas a nos ensinar. Não é uma coisa que a gente vai fazer com qualquer um. Como você falou, a meditação está em moda agora. E às vezes tem pessoas que não entendem direito o que é isso e pode ensinar de forma que não seja muito correta. Então é o seguinte, primeiro, nós temos que aprender a conhecer a mente. Não é controlar a mente, é conhecer. Sua Santidade o Dalai Lama tem uma frase que é o seguinte, a mente
é incessante e luminosa. Nós não queremos cessar o movimento da mente, nós vamos observar. E a analogia que eu faço é como se você fosse entrar no mar. Na beira da praia tem muitas marolas, que são os pensamentos, que é o superficial da mente. A mente do dia a dia, tenho conta para pagar, minha vizinha me tratou mal, eu estou triste, eu tenho que ir para o médico, será que eu estou doente? Será que eu vou encontrar a pessoa que eu amo? Será que eu vou ver meus netinhos? Tudo isso está na superfície da mente. É as marolas da beira da praia. Nós temos que aprender a entrar no mar. E para isso que precisa ter alguns especialistas que nos orientem. Então você começa a entrar nas marolinhas. Marolinha está lá no pé. Ela é superficial, ela é pequenininha, ela não é onda alta. Mas tem outros pensamentos grandes. Qual o sentido da vida? Nossa, um parente querido meu morreu. O que é morte, o que é vida? Então são as grandes ondas que nós também temos que atravessá-las. E a gente tem que fazer o quê? Mergulhos mais profundos. Então vai começar a aprender a controlar a sua respiração. Se você vai dar um mergulho numa onda do mar, você tem que inspirar, segurar e depois passar por baixo da onda para sair por cima e respirar de novo. Nós trabalhamos com respiração consciente nas práticas meditativas. Observamos o nosso fluxo respiratório e fazemos que ela vá ficando cada vez mais profunda e mais suave. E mais tarde, nós vamos dar voos ou mergulhos mais profundos nas essências abissais da nossa mente, lá onde a luz não alcança, onde não tem cores, não há som, que é o tudo nada, mas isso tem uma preparação para chegar lá. Não é que eu vou sentar em meditação 5 minutos e já cheguei, não chega. Algumas pessoas sim, não somos iguais. Cada um de nós está num nível diferente de condição de práticas de meditação e de introspecção. Nós começamos, sabe como? 5 minutos. Senta, pode ser na cadeira, os pés firmes no chão, estamos sentadas sobre os isquios, os ossos debaixo da bacia, alonga a coluna vertebral, alonga a cervical, que é a parte nobre do corpo. Lembra que isso aqui é uma caveira embaixo dessa pele, dessas coisas, tem uma caveirinha, um osso. Você vai encaixar essa caveira, vai encaixar direitinho ela na cervical, de maneira que ela fique reta. Não fica nem para cá, nem para lá. Ela vai ficar certinha, né? As orelhas em linha com os ombros, o nariz em linha com o umbigo. Então, vai se criar um alinhamento do seu corpo. E aí vai trabalhar com respiração consciente. Inspira pelas narinas, não puxa o ar. Deixa o ar entrar. A caixa torácica se expande e o ar entra. Há uma pausa, um mergulho, lembra? E agora vai soltar pela boca, bem devagar, abrindo a glote. A expiração deve ser o mais longo e o mais suave possível. Aí tem outra pausa e você torna a inspirar. Então você começa a treinar ao seu corpo e à sua mente a entrar no processo meditativo. E não tem nada a reclamar. Tem pensamentos? Ok, pensamento. Tem memórias? Memórias. Tem ansiedades do que vai acontecer, programações? Ansiedades e programações. Tudo bem. Não tem que apagar coisa nenhuma. Não tem que fazer a mente ficar quieta. Ela fica sozinha. Se você ficar sentada, eu começo com 5 minutos. Põe um reloginho na frente, 5 minutinhos. Você vai ver que tem dias que passa muito rápido e tem dias que é muito lento. Não se preocupe, é assim mesmo. E você vai treinando o seu corpo, a sua mente, a ficar em silêncio, a observar em profundidade. Tem um pensamento, tem uma memória, estou ansiosa hoje. Tudo bem, é natural, é perfeito, você é um ser humano. E aos poucos a gente vai percebendo intervalos entre pensamentos. Como a gente percebe numa sala. Eu posso estar numa sala e olhar só para as pessoas e para os móveis, mas eu posso perceber que há intervalos aqui. Entre eu e essa estante há um espaço grande. Entre eu e o teto da sala tem um espaço grande que geralmente não percebemos, porque percebemos os pensamentos, o movimento da mente. E você vai começar a perceber que o movimento só ocorre porque há espaços. Como nas palavras, tem pausas. Como nas frases, tem ponto e vírgula e tem ponto. E a gente vai percebendo esses espaços.
E eles vão ficando interessantes, porque não tem pensamento. Mas não é que seja melhor do que o pensamento, só percebe que existe o pensar, o não pensar, ir além do pensar e não pensar. Isso é o Zen. Mas é treinamento. E é treinamento diário. Pelo menos uns 5 minutos por dia. Se fizer, vai ver. Que é como uma água, por exemplo, né? Se tem um copo com água e você jogou açúcar dentro. A água ficou turva. Mas aos pouquinhos, esse açúcar vai sedimentando no fundo. E a água fica clara de novo. Se você sacudir, ela vai ficar turva outra vez. Se você não sacudir, o açúcar abaixa. Isso é o processo da meditação. Mas é bom ter pessoas com experiência. Aí no Rio Grande do Sul tem um lugar muito lindo chamado Via Zen, que fica no bairro Petrópolis. Vocês podem procurar, são alunos meus, garanto que são bons professores de meditação. Em São Leopoldo tem a Monja Kokai, que é o Zen Vale dos Sinos, que também é excelente. Então tem vários grupos que vocês podem procurar. O Enio Burgos, que tem uma editora chamada Bodhigaya, são pessoas que sabem meditar, que podem ensinar para quem está aí no Rio Grande do Sul. E nós temos programas online. Tem o Despertar Zen, tem 21 dias para ressignificar sua vida. São cursos online de Zazen, de meditação, dessa introspecção. Não é para fazer muito sozinho, sabe? A gente precisa de apoio. Sempre precisamos de apoio. Muito lindo, e eu finalizo essa conversa, esse aprendizado, dizendo gratidão profunda a senhora ter estado conosco e com certeza nos estimulado a estar cada vez mais de bem com a vida. Muitíssimo obrigado, Monja Coen. Obrigada, Cris, obrigada a todos vocês. Estejam de bem com a vida, e a vida estará de bem com vocês. Maravilha.